Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui trazemos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estão aqui meus companheiros Luiz Calil, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. No episódio de hoje falaremos sobre os Incas e a Zona Andina. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a professora Cristiana Bertazzoni Martins, da Universidade de Bonn, na Alemanha. Estamos de volta com uma história curiosa. Já pensou em encontrar uma tumba de 500 anos durante a reforma da sua casa? Foi o que aconteceu lá no Peru. Vamos conferir. Essa tumba da era Inca foi achada debaixo desta casa que fica num bairro operário no coração de Lima, capital do Peru. A descoberta foi feita durante uma reforma e agora o local está sob os cuidados de arqueólogos. Júlio Abanto, que está à frente dos trabalhos, diz que foram recuperados vestígios arqueológicos que estavam dentro de um poço de 4 metros de profundidade. Lá encontramos ricos bens funerários correspondentes ao período Inca, conta Júlio. Que correspondem à época Inca. Hipólito Tica, dono da casa, diz que ficou emocionado com a descoberta. Ele espera que as próximas gerações saibam que foi encontrado ali. Pensávamos que só havia terra aqui embaixo, mas há um montão de histórias, diz Hipólito. Debaixo desta terra há montão de história, há montão de coisas, não? Agora a história misteriosa de 3 múmias encontradas no alto de uma montanha gelada. Parece enredo de filme, mas o fato aconteceu há pouco tempo e ainda intriga pesquisadores. A nossa equipe de reportagem foi até o norte da Argentina, numa região usada pela civilização Inca para a prática de rituais de sacrifício. Quando pensamos nos Incas, algumas imagens rapidamente vêm à nossa mente. Uma delas é a das ruínas de Machu Picchu, um assentamento do início do século XV que permaneceu abandonado durante centenas de anos e que hoje é visitado por milhares de turistas todos os dias. No entanto, como deu para perceber por meio das notícias que acabamos de ouvir, a presença Inca é muito mais disseminada pelo nosso continente, estando presente tanto no subsolo de uma casa em Lima, capital do Peru, como nas regiões desérticas no extremo norte da Argentina. Essa presença Inca em locais tão distantes e diferentes, da Cordilheira dos Andes à Floresta Amazônica, do deserto ao litoral, é uma das principais características desse império, considerado o maior em extensão territorial de toda a América pré-colombiana. No entanto, os Incas nunca foram um povo ou um império homogêneo, mas sim uma complexa organização multiétnica formada por dezenas, talvez centenas, de povos e etnias diferentes. Dessa forma, não é possível falarmos de um povo Inca. Os indígenas do período utilizavam a expressão Tawantinsuyo, o Reino dos Quatro Cantos, para denominar as suas terras, sendo o termo Inca relacionado apenas às lideranças locais, com a principal delas, o que poderemos descrever como o imperador, denominado como Sapa Inca. Apesar dos números impressionantes, tanto em relação à extensão quanto ao tamanho de sua população, que chegou a algo próximo a 10 milhões de habitantes antes do contato com os europeus, o que chamamos de período incaico foi apenas um breve momento dentro da trajetória milenar de ocupação humana na região andina.
muito antes do surgimento do Império Inca, ocorrido por volta do século XV, centenas de outros povos e culturas habitaram essa região, como as culturas Chavin e a de Tiahuanaco. Tanto o surgimento quanto a velocidade com que os Incas se expandiram estão relacionados a essa intensa ocupação anterior. Boa parte da infraestrutura utilizada por eles na expansão de seu império, estradas, armazéns, centros urbanos, derivava justamente dessas culturas anteriores. Na tentativa de sistematizar e identificar algumas características mais gerais dessa ocupação milenar, alguns pesquisadores optaram por dividir a história dessa região entre os chamados horizontes, fase em que havia maior integração regional entre diferentes culturas, e os períodos, etapas marcadas por uma maior descentralização e regionalização. O que está em jogo nessa divisão é a intensidade da relação com que as diferentes regiões, etnias e culturas se relacionavam. Como vimos, o território que viria a se tornar o Império Inca era marcado por muitos extremos de altitude, temperatura e umidade. Havia montanhas geladas, desertos, praias e florestas. Isso fez com que toda a ocupação humana na região fosse marcada pela ligação entre o que os historiadores chamam de pisos ecológicos. Grupos que habitavam locais mais frios e em grandes altitudes, por exemplo, estabeleciam contato com regiões mais quentes e úmidas para trocarem produtos, alimentos e até mesmo pessoas. Isso fez com que pesquisadores como John Murrah comparassem a ocupação dessas terras com a imagem de um arquipélago, com diversas ilhas ligadas entre si. Lo que pasa es que em certas partes de los Andes, não todas partes. O que acontece é que em certas partes dos Andes, não em todas as partes, mas em algumas partes, as pessoas descobriram que se pode combinar a produtividade de uma zona a 3.800 metros de altitude ao redor do lago, que produz basicamente tubérculos, mas que faltam outros tipos de alimento. Então, não muito distante dali, mais abaixo, há zonas produtoras de milho, ou de útil, pimenta, ou zonas que produzem folhas de coca. Então, como essas zonas, ainda que muito diferentes entre si, se encontram a uma distância curta, 2 ou 3 dias caminhando, se descobre um método para combinar todas essas produtividades potenciais em um só sistema econômico. Se descobre método para combinar todas estas produtividades potenciales em solo sistema econômico. Apesar das profundas transformações sofridas nesses milhares de anos de história, algumas características da ocupação humana na região permaneceram, ainda que com adaptações ao longo do tempo. Uma delas é a importância dos Ailus, grupos sociais marcados por laços familiares ou identitários e liderados por um chefe local, o chamado curaca. Outra característica que atravessou diferentes culturas foi a importância das huacas, divindades tutelares que poderiam ser desde um antepassado até uma caverna, uma árvore ou uma nascente que era cultuada por uma comunidade específica, ou seja, por um Ailu. Com o surgimento e rápida expansão do Império Inca, essas características não desapareceram. Ao invés de tentar eliminar essas devoções ou autoridades locais, os Incas buscaram incorporá-las à sua estrutura administrativa. Os curacas, por exemplo, continuaram exercendo um papel central em suas comunidades, ainda que, agora, subordinados à administração incaica. Nem mesmo a chegada dos espanhóis significou o fim dessas especificidades locais. Mais de um século após a queda do Império Inca, padres espanhóis demonstravam seu desânimo diante da persistência dos indígenas em cultuarem suas huacas, ainda que sob o risco de duras punições. O mesmo pode ser dito em relação aos líderes locais. Os curacas continuavam sendo responsáveis, por exemplo, por organizarem o fluxo de mão de obra dos membros de sua comunidade para o trabalho nas minas de prata, que exigiam milhares de novos trabalhadores todos os anos, devido às suas péssimas condições.
Por meio desses exemplos, fica claro que, para compreendermos algumas das características do Império Inca, é necessário recuarmos no tempo para percebermos que muito do que consideramos como sendo Inca está associado, na realidade, a outros povos e culturas anteriores. É importante também fazer um movimento contrário. Pensar sobre os Incas também exige levarmos em consideração o período posterior à sua queda, para percebermos que, mesmo sendo muito violenta, a chegada dos espanhóis não significou o fim de diversas características desses povos. Para nos ajudar com essas e outras questões, contamos hoje com a presença da professora Cristiana Bertazzoni Martins. Antes, porém, vamos com a Priscila, que traz a dica da hora desta semana. A dica da hora dessa semana é o Museu de Arqueologia de Alta Montanha, o MAAN, localizado na cidade de Salta, na Argentina. O museu iniciou as suas atividades em 2004 com o objetivo de preservar, pesquisar e divulgar o patrimônio arqueológico descoberto em 1999 no topo do vulcão Llullaillaco, que fica na fronteira entre a Argentina e o Chile. Naquela ocasião, foram encontradas 3 múmias de crianças incas, a de um menino, a de uma menina e a de uma adolescente, que teriam sido sacrificadas numa cerimônia incaica chamada Capacocha. As múmias, que foram chamadas de as crianças de Llullaillaco, podem ser vistas no MAAN, numa exibição rotativa, que ora mostra o menino, El Niño, ora mostra a menina do raio, La Niña de Rayo, ora mostra a donzela, La Doncella, que foram os nomes que os pesquisadores deram para cada uma das múmias. Chama a atenção o perfeito estado de conservação das crianças incas, o que só foi possível porque os corpos foram sepultados numa região de baixíssimas temperaturas, a uma altitude de mais de 6.000 metros acima do nível do mar. Além das múmias, o visitante também pode ver uma série de objetos e oferendas encontrados junto aos corpos e que possuem valor simbólico. O Museu de Arqueologia de Alta Montanha, situado no norte da Argentina, é a nossa dica da hora dessa semana. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos para mais uma entrevista aqui do nosso podcast. Hoje temos o prazer em receber a professora Cristiana Bertazzoni Martins, que é pesquisadora da Universidade de Bonn, na Alemanha, que vai conversar com a gente sobre as populações andinas pré-hispânicas e os incas em especial. Então, seja muito bem-vinda, Cristiana, ao nosso podcast. Muito obrigada, Caio. Eu gostaria de também agradecer ao Luiz e à Priscila por esse convite tão especial e espero que a nossa conversa seja bem agradável. Seja muito bem-vinda, Cristiana. Então, o Calil vai começar com a primeira questão. Bom, para a gente pensar esse tema, que é muito vasto, muito interessante, eu acho que seria legal a gente dar um passo para trás, vamos dizer assim, pensar um pouquinho a região no período anterior à presença dos Incas. É claro que é impossível falar em 5, 10 minutos toda a região andina ao longo de vários séculos. Mas eu acho que seria interessante a gente pensar um pouquinho, para iniciar a conversa, né, sobre a região a partir da ideia da sua diversidade étnica, sua diversidade cultural, e como isso foi sendo pensado e sistematizado pelos pesquisadores. Tradicionalmente, existe uma divisão cronológica que se estabelece mais ou menos entre os que são chamados horizontes e os períodos.
e seria uma forma de identificar fases da região andina ao longo do tempo. Você poderia, por favor, explicar para a gente o que seriam esses horizontes, esses períodos, e destacar, se possível, né, alguns grupos indígenas que viveram nessa região antes do surgimento dos Incas? Obrigada pela pergunta. Bom, sim, a arqueologia andina, ela é caracterizada, né, por períodos e horizontes, né? É uma cronologia que basicamente veio da arqueologia e principalmente de análise de cerâmica, né? Então, muito sucintamente, né, existe o período formativo, que vai mais ou menos, falando de uma forma bastante técnica, né, 1800 a.C., ou se você preferir antes da Era Comum, para ser uma datação mais secular, até o ano 900, também antes de Cristo, e logo em seguida a gente chama de horizonte inicial, né? Um horizonte, ele se caracteriza por certas características de estilo cerâmico, por exemplo, ou de certas estratigrafias que são percebidos em uma escala geográfica significativamente grande durante um período limitado de tempo. Por exemplo, no horizonte inicial, né? Uma cultura que é bem conhecida é a cultura Chavin, que vai mais ou menos de 900 até 200 a.C., né? Então, isso quer dizer que durante esse horizonte, o estilo Chavin, ele era encontrado numa área cultural grande, durante esse período de tempo, né? E em seguida a gente tem o período inicial intermediário, onde a gente tem a cultura Moche e Nazca, por exemplo. E em seguida a gente tem o horizonte médio, que é mais ou menos entre 600 da nossa era até o ano 1000. E duas culturas que são bem conhecidas desse período é a cultura Wari e a cultura Tiwanaku. Essas duas culturas, elas são mais ou menos contemporâneas, enquanto Tiwanaku, ela está mais no que hoje seria a Bolívia, e o Wari está mais no que seria a região ali peruana de Ayacucho, né? Em seguida, a gente tem um período que eu considero bastante interessante, que é o período intermediário tardio. Aqui não se trata de um horizonte, mas de um período. E esse período se caracteriza, por exemplo, pelas culturas de Timor, Chachapoyas e uma série de muitas outras, né? E esse período eu acho particularmente interessante porque ele é uma época de muitas mudanças e muita fragmentação na área andina. Se a gente pensar também na Amazônia Ocidental, que é uma área adjacente ali da região andina central, também é um período bastante interessante, porque justamente nesse momento, por volta do ano 1000 da nossa era, a partir do ano 1000 até mais ou menos 1450, por aí, mas principalmente no ano 1000, as migrações arawak que estavam vindo do lado ocidental, ou seja, da Amazônia, elas estão terminando de chegar ali no pé da cordilheira, né? Simultaneamente, na área andina, tem uma série de acontecimentos que são perceptíveis pela arqueologia, e isso acaba reforçando que essas duas áreas culturais, a área andina e a área da Amazônia Ocidental, muito provavelmente participaram de eventos simultaneamente e provavelmente com muitas interações, né? E, finalmente, o horizonte tardio refere-se ao período Inca, que aí é o período mais, digamos assim, conhecido da arqueologia andina, né? Eu até brinco que a arqueologia andina, ela sofre, de certa forma, de uma incaização, né? Toda vez que a gente fala em Andes e arqueologia, a gente logo pensa nos Incas, né? E isso é interessante, porque os Incas, eles são um momento muito breve da arqueologia e da história andina, né? Digamos assim, se a gente considerar a cronologia andina, é um momento abrupto e breve, mas ficou como o mais conhecido da história andina e talvez da América do Sul também. Acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre a relação entre esse processo de ocupação e as questões que envolvem a geografia e o clima da região, né, que é uma forma clássica de se entender esse processo aí de ocupação territorial dos Andes.
Alguns autores, como o John Mira, utilizam o conceito de arquipélago, e ele destaca também a importância dos Mi'kmaq para se compreender a ocupação humana nessa região. Você pode explicar para a gente um pouco sobre as questões geográficas e climáticas desse território andino, e o que seria essa ocupação em arquipélago e o que seriam os Mi'kmaq? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, porque tem bastante a ver com a história inca, obviamente, né? Então, para quem não conhece o conceito de arquipélago, ele tem a ver com a grande variedade de nichos ecológicos que existe na área andina, né? Se eu não me engano, é uma das regiões das Américas, se não do mundo, posso estar enganado, onde há uma diversidade ecológica bastante grande, né? Então, esses arquipélagos era nada mais do que uma estratégia de acesso a diferentes nichos ecológicos, né? Então, é uma instituição pré-incaica. Então, por exemplo, um grupo étnico que se chamava, em época incaica, Ailu, depois a gente vai falar sobre isso mais para frente, ele estava assentado, estabelecido em um determinado local, mas, ao mesmo tempo, ele enviava colonos para acessar pisos ecológicos que ofereceriam produtos agrícolas distintos por causa dessa variedade ecológica, né? Quando os incas tomam o poder, eles inauguram a categoria social de Mi'kmaq, né? E aí essa relação muda um pouquinho, né? Porque em época pré-inca, e eu acho que isso é uma característica geral da área andina, é importante a gente colocar desde já que a relação que os humanos tinham com a terra, ela é bastante diferente, eu diria até oposta da relação que nós, modernos, temos com o território, né? Enquanto que para a gente, terra, território, é uma fonte de produtos agrícolas, para os povos andinos, né, eu diria até que é uma característica típica do pensamento ameríndio, existe uma relação de parentesco entre os humanos, né, e esses locais, né. Então, quando um colono se afastava do seu ailu local e ia até regiões mais distantes para acessar produtos ecológicos diferentes, ele também, ao mesmo tempo, simultaneamente, estava estabelecendo e reforçando uma relação de parentesco com as huacas locais desses lugares distantes, né? Onde era necessário fazer uma série de rituais para que essa relação de parentesco pudesse ser mantida, né? Quando os incas chegam, isso continua, né? Mas aí esses Mi'kmaq agora eles não estão provendo apenas para o seu ailu de origem, eles estão também provendo para o estado incaico, né? Para esclarecer um pouquinho mais o que são os Mi'kmaq, eles são trabalhadores por turnos. O Império Inca ele não tinha o pagamento de impostos através de tributos, né? Como tinha na Mesoamérica, por exemplo. O pagamento de tributos, entre aspas, se dava através do tempo de trabalho, né? Então, esses Mi'kmaq, eles trabalhavam por turnos para os incas, mas também para os seus próprios ailus, né? Cristiana, você comentou um pouco agora, né, nessa lógica de ocupação do espaço, essa lógica de arquipélago, né, com vários pontos que têm um contato entre si, formando como se fossem várias ilhas dentro de um aspecto que os une, que tem laços entre si. E na sua resposta você comenta um pouco sobre essa questão das huacas. É um termo que é super importante para a gente entender a vida e sociedade na região andina, e é super importante para a gente entender também como essas relações elas se dão entre as pessoas e como elas se diferenciariam de outros grupos também. Então você poderia explicar para a gente mais ou menos o que seriam essas huacas e por que elas são tão importantes para entender a sociabilidade nessa região? Sim, você tem razão. Esse é um conceito-chave para entender o universo Inca e pré-Inca, né? Então, eu acho que mais ou menos existe um consenso entre pesquisadores de história Inca do que seria exatamente uma huaca, com alguns pontos controversos, digamos assim, mas basicamente uma huaca seria, por exemplo, uma montanha, um lago, alguma característica diferente na paisagem, uma árvore, um objeto cerâmico,
a quantidade de elementos e coisas que podem ser consideradas como huacas é bem grande, né? E o que seria então uma huaca exatamente? Seriam seres, né, que teriam agência e teriam ânima, e eles participam da vida social e política desses povos andinos. Então, por exemplo, tem uma imagem do cronista Guamán Poma de Ayala, que é muito famosa, que tem o Sapa Inca, o imperador Inca, conversando, por exemplo, com huacas pedras, né? E é interessante que esse autor, o Guamán Poma, ele desenha essas pedras com faces humanas, né? Como se estivesse animando essas huacas, né? Mas, como eu disse, uma huaca pode ser um pote cerâmico, por exemplo. E o que quer dizer isso exatamente? Significa que essas huacas, elas são uma forma de extensão da família dos humanos, né? Que se estende aos não humanos. E, portanto, como eu disse na resposta anterior, elas demandam uma série de afazeres, digamos assim, de relações que mantenham essas huacas animadas e repletas de energia vital, né? Para que elas continuem participando da esfera social e política dos ailos como seres humanos, né? E dentro dessa, digamos assim, cosmopolítica ameríndia, entram também as plantas e os animais, né? Então, para a gente entender o que a gente chama de sociedades pré-andinas, é muito importante a gente considerar os seres humanos e não humanos, né? E até gostaria de adicionar aqui o papel das múmias também, que são huacas, e que muito frequentemente são consultadas, literalmente, em assuntos políticos importantes, né? As crônicas relatam isso de uma forma bastante clara. E até hoje, se a gente analisar etnografias, excelentes etnografias feitas na área andina, a gente vai perceber que esse costume, né, de inserir não humanos na esfera dos humanos ainda é muito prevalente. E no caso dos Incas, especialmente, que é o tema da nossa conversa aqui hoje, os Incas têm as famosas linhas, o sistema de Sec, né? E são cerca de 41 ou 42 linhas radiais que saem de Coricancha, que fica na capital incaica, em Cusco. Coricancha é o Templo do Sol. E essas linhas radiais que vão para os 4 cantos do Império Inca, ou na língua quechua, né, elas vão para os 4 suyos do Tahuantinsuyo. Elas, se eu não me engano, tem cerca de 340, mais ou menos, huacas, né, que seguem essas linhas secs. E cada ailu local era responsável por cuidar de cada uma dessas huacas, que por sua vez estava ligada e associada ao calendário agrícola inca, né? Então existe aí uma sobreposição de esferas, né? Bastante interessante. Então as huacas seriam mais ou menos isso, né? Coisas ou lugares que são animados e que têm agência, né? Cristiana, eu queria te fazer uma pergunta agora, alguns termos que já foram aparecendo nas suas respostas, porque assim, né, uma característica bastante marcante dessa região que você está comentando e que está presente em vários grupos e etnias diferentes antes, durante e mesmo depois do chamado Império Inca, são os Ailus e a liderança dos Curacas. Você poderia, por favor, explicar para a gente o que são exatamente esses Ailus e quem seriam esses Curacas? Então, é uma ótima pergunta, porque esses dois elementos, né, o Ailu e os Curacas, são bastante importantes para entender a história inca, né? Os Ailus, eles são, na verdade, é algo bem simples, né? São grupos étnicos que dividem os mesmos ancestrais ou que veneram as mesmas huacas, né? E eles são ligados por laços de parentesco com humanos e não humanos, né? São como famílias ligadas por laços de parentesco, humanos e não humanos. E eles são
bastante ligados, como eu falei, ao seu lugar de origem, né? Então, por exemplo, quando os incas estabelecem algumas categorias sociais que já existiam na época pré-incaica, mas que eles modificam de forma bastante significativa, eles criam a categoria do Yanacona. Yanacona são serventes da aristocracia incaica e justamente eles são punidos de forma a serem enviados da mesma forma como os Mi'kmaq, mas sem poder retornar aos seus lugares de origem, para lugares muito distantes, como uma forma de punição, porque ao serem enviados para lugares muito, muito distantes, sem poder voltar para os seus lugares de origem, esses Yanaconas, eles perdem o contato de parentesco que eles tinham com as suas ruacas locais, né? E eu estou estendendo a resposta para essa direção para mostrar como que essa relação entre Ailu, território ou paisagem, e ruacas, como eles estão estritamente associados, né? E como os incas usaram isso como uma forma de punição. E os curacas também é uma instituição pré-incaica. Curaca quer dizer em quechua, numa tradução simples, seria o chefe do Ailu, que durante a época pré-incaica tinha uma situação mais horizontal, só que os incas, eles tentaram novamente tornar os curacas representantes incaicos, né? No sentido de ter um chefe local que representaria muito mais os interesses do Estado centralizado inca do que estritamente a sua comunidade local, né? Então, quando a gente fala de curaca, que é uma palavra quechua, a gente tem que pensar também nessa temporalidade, né? Que o papel dos curacas, ele era um pouco diferente do que quando o Império Incaico consegue se consolidar de uma forma mais sólida, digamos assim. E aí esses curacas passam, de fato, a representar, em grande medida, mas não só, os interesses estatais do Império Inca. Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá, e praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Bom, eu acho que depois dessas primeiras perguntas dá para a gente perceber que em vários momentos você comenta que essas características elas já existiam antes dos incas, ou elas são adaptadas pelos incas, elas são transformadas pelos incas. Então, essa vida em comunidade, esses líderes locais, essas divindades ou essas crenças, essas huacas, tudo isso não surge com os incas. Mas a gente tem um olhar, e aí a gente, que eu digo no senso comum, né, que acaba meio que fixando muito a atenção em impérios, em reinos, e é claro que depois a gente pode questionar um pouco essa imagem. Mas como se fosse um imã que atrai tudo e acaba meio que deshistoricizando todo o resto, como se esses impérios fossem muito antigos e como se eles tivessem criado tudo a partir do zero. Só que quando a gente vai pegar a história da região andina, a gente percebe que ela é uma história muito rica, muito extensa, e que os incas, eles são uma porção pequena e localizada de algo muito maior, né? E a gente acaba meio que esquecendo toda essa outra pluralidade que existe e que eu acho que é muito legal, e essas primeiras respostas suas ajudaram a gente a perceber isso. Quando a gente está falando de Império Inca, então a gente está falando de algo específico no tempo e no espaço. Você poderia explicar para a gente um pouco quando que surge esse grupo que depois vai ser denominado como sendo os Incas e quais são as características deles que os destacam e de como que eles acabam se tornando algo que apaga toda a pluralidade anterior, como se a região andina fosse sinônimo de Incas? É uma pergunta bem interessante. No chamado Horizonte Tardio, né, os Incas surgem, ninguém ao certo, pelo meu conhecimento, né, o que a gente sabe, que está bem claro nas
nas fontes históricas é que os incas eles reverenciavam o lago Titicaca como um lugar de origem na sua mitologia, principalmente as ilhas do Sol e da Lua, que fica no lago Titicaca, ali na atual fronteira entre o Peru e a Bolívia. E a gente sabe também que, mitologicamente falando, Manco Cápac, que seria o primeiro Inca, e os seus 3 irmãos, junto com as 4 irmãs, surgiram de uma caverna na região de Pacaritambo, e de lá eles saíram em busca de um lugar fértil onde eles estabeleceriam o reino dos Incas, né? E aí eles encontraram esse lugar em Huanacare, que é uma montanha sagrada, uma huaca, uma montanha de divindade também, aparece muito nas fontes, né? E de lá, o famoso episódio, né, que eles jogaram uma lança e caiu no centro de Cusco, que é a capital incaica, né? Isso é o que a história, né, e a mitologia inca nos conta, né? Agora, a arqueologia tem a cerâmica Quilque, que é pré-inca, na região de Cusco, mas até onde eu sei, posso estar enganada, porque não tenho acompanhado especificamente esse assunto. Não há muitas informações sobre o que teria em Cusco antes dos Incas. Tem também a hipótese dos povos Hualas, que supostamente habitavam a região ali do Vale de Cusco e que teriam sido expulsas pelos Incas através de conflitos bélicos, né? Mas como você falou, os Incas, eles surgem na área andina, eles causam o que eu chamo em quechua de um pachacuti, que é transformar o mundo colocar o mundo de cabeça para baixo. Eles causam uma reviravolta no mundo andino de uma forma, em um tempo muito rápido, né? E aí eles fazem certamente modificações significativas nessas etnias locais, que estavam de forma mais fragmentada e não muito centralizada. Né? Existe uma hipótese de que uma das razões que possibilitou os Incas a ascenderem a essa posição de império de uma forma tão rápida é que durante esse período, o final do período intermediário tardio, existia uma fragmentação grande, como eu falei, e também conflitos entre etnias ali da mesma região, né? E que os Incas teriam se aproveitado desses conflitos para ascender ao poder, né? E aí você me perguntou quais eram as características principais dos Incas, né? A característica principal do Império Inca, em contraposição aos povos pré-Inca do período intermediário tardio, falando assim para não generalizar, né? Porque tem centralizações de poder em Huari, em Tiwanaku, mas os Incas, eles são como uma esponja, né? Eles adquirem muitas das categorias e características andinas, afinal eles são povos andinos, né? E eles transformam, ou pode-se dizer também, tornam mais sofisticadas essas instituições políticas, econômicas, mas agora de uma forma bastante centralizada, né? Os Incas, eles são famosos e, de fato, eles eram muito centralizadores, eles tinham um poderio militar muito forte, o sistema redistributivo ele era bastante significativo e modificou bastante a economia e as formas de acesso a produtos na região andina central, politicamente, religiosamente, em termos de mitologias. Os Incas fizeram uma mini-revolução. E para associar isso também ao que eu estava falando das huacas, né? Para os povos andinos, conquistar significava conquistar a paisagem, né? Porque, como eu falei, significava conquistar as huacas. E é muito interessante, por exemplo, tem alguns cronistas que nos falam como, por exemplo, para capturar uma etnia determinada, o Inca precisava primeiro capturar o Apucuna, né? Ou as montanhas locais, as huacas locais. Então, uma vez que o Inca conseguisse fazer terraços, por exemplo, em uma determinada montanha,
Isso era uma forma muito visual de capturar aquela Ruaca montanha e, em seguida, só depois, capturar os povos que estavam sob a proteção dessa Ruaca, né? Então, de novo, os incas, eles, ao conquistar essas etnias todas, né, eles conquistam também a paisagem e as ruacas. Bom, Cristiana, você já vem falando sobre isso, mas queria que você explicasse um pouco mais, né, sobre como que ocorre esse processo de expansão inca pelo espaço andino, né? Ou, em outras palavras, como que esse pequeno grupo de indivíduos se torna a cabeça de um gigantesco império em um espaço de tempo aí relativamente curto. E, além disso, de que formas eles se relacionavam com os outros povos ali dessa região. Então, os incas, eles são um dos maiores impérios da América, né? Eles são famosos por isso. Mas eles não tinham um modo de conquista territorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não precisavam ocupar fisicamente um lugar para considerar esse local um lugar inca, né? Eles tinham uma forma de conquista muito baseada em alianças com chefes ou curacas locais, né? Isso é uma das características. Então, pelo que a gente observa nas fontes, primeiro os incas tentavam de forma amigável e diplomática, através de presentes ou troca de diplomacias, digamos assim, adicionar essas etnias ao seu império, né, através de alianças, de presentes, de trocas. Se esses povos não aceitassem esse convite inca, digamos assim, se eles recusassem a participar do sistema inca, então, em alguns casos, não em todos, havia de fato conflitos bélicos. Um exemplo, um caso bastante famoso é o conflito inca com os povos Timur da costa norte peruana, né? Que não quiseram se submeter ao inca e os incas entraram em conflito, ganharam a guerra e eles tiveram que se submeter ao poderio inca. Dito isso, existem outras áreas do Tawantinsuyo, do Império Inca, que também se recusaram a fazer parte do sistema incaico, mas, portanto, não houve conflito bélico, ou se houve, os incas não saíram ganhando, né? Por exemplo, para dar um exemplo real, né? No caso do Antissuyo, que é a área que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, os incas tentaram expandir as suas fronteiras para a Amazônia Ocidental, e as crônicas espanholas, elas estão repletas de exemplos como os incas e o seu exército tentaram por várias vezes conquistar esses povos da Amazônia Ocidental, primeiro de forma amistosa e depois de forma bélica. E aí as crônicas nos contam que os incas falharam completamente em todas as suas tentativas militares de conquistar o Antissuyo. Então, o que eu diria é que depende muito da região. Isso é muito importante, né? Fazer uma análise comparativa de como os incas se relacionavam nas quatro partes do império, porque isso varia muito, né? Na costa norte e na costa sul, quem trabalha com arqueologia vai ter uma visão de um império mais rígido e mais autoritário, né? Enquanto que pessoas que trabalham na parte da Amazônia Ocidental vão ter uma perspectiva de um império mais flexível, que teve que se adaptar às etnias que não quiseram se submeter ao encárrio e, portanto, os incas tiveram que encontrar formas alternativas de se relacionar com essas etnias. Ainda que seja um tema assim muito amplo, muito complexo, que certamente a gente pretende abordar num episódio exclusivo mais para frente, né? Acho que seria interessante você falar agora um pouco mais sobre esse contato inicial, né, dos europeus com o Império Inca. Você poderia explicar para os nossos ouvintes como e quando, né, se deu esse contato, esse encontro? Sim, acho que essa é uma história, uma das partes mais conhecidas, né? Que é quando os espanhóis, eles vêm descendo ali do Caribe, do Panamá, e Francisco Pizarro, né? Que era um homem não letrado, digamos assim, um filho ilegítimo,
de uma família espanhola que foi para as Américas à procura de algum sucesso, como a gente sabe, com a maioria dos invasores. Francisco Pizarro ele chega em Cajamarca em 1532 e ali tem um episódio famoso onde supostamente, segundo as crônicas, o Atahualpa oferece um quero. O quero é um vaso de madeira ou de metal incaico, que é feito em pares e onde se toma chicha com potenciais parceiros. É uma forma de fazer um tipo de aliança quando se toma chicha juntos, né? Chicha é essa bebida fermentada à base de milho. Então, ao tomar esse líquido junto com o Pizarro, formaria uma aliança, né? Só que o Pizarro recusa o quero com a chicha, né? O vaso de metal com a cerveja andina, digamos assim. E, segundo as crônicas, o Pizarro teria oferecido ao Atahualpa uma Bíblia que ele teria supostamente jogado no chão. Isso, segundo os cronistas espanhóis, teria servido de justificativa para capturar Atahualpa. E aí a gente conhece o famoso episódio em que os espanhóis pediram um resgate, tem um quarto de resgate em Cajamarca, que todo o império enviou quantidades gigantescas, segundo as crônicas, de ouro e prata, em troca de Atahualpa. Como a gente sabe, o desfecho foi bastante trágico. Atahualpa foi degolado pelos espanhóis. E antes disso, é importante dizer também que, anteriormente à chegada dos espanhóis, a Arandina e o Império Inca estava em plena guerra civil entre os irmãos Atahualpa e Huáscar, né? Havia um conflito interno entre os irmãos e, obviamente, os espanhóis viram isso como uma oportunidade para encorajar mais ainda a rivalidade entre grupos internos incas e grupos que não eram originalmente incas, mas que estavam sob o domínio inca e estavam insatisfeitos com o império. Então, essa situação de insatisfação interna, antes mesmo dos espanhóis chegarem, com certeza facilitou que um grupo relativamente pequeno de invasores espanhóis tenha conseguido o feito, né, de gradualmente causar derrotas significativas ao Império Incaico, né? E, claro, tem outros fatores importantes também, que a questão da guerra bacteriológica, digamos assim, que causou também um decréscimo populacional imenso, né? A gente sempre subestima, eu acho, um pouco essa parte, mas isso certamente foi um fator que, infelizmente, acabou ajudando os espanhóis, né? Então, essa era mais ou menos a situação no início do século XVI, né, quando o Império Inca passava por questões internas e a chegada dos invasores se aproveitou dessa situação. Você está ouvindo Hora Americana. Cristiana, para a gente começar a encaminhar a conversa para o final, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco nas questões conceituais. Esse episódio de hoje ele tem meio que um parentesco com outro episódio nosso que foi sobre a região mesoamericana, que nós entrevistamos o professor Eduardo Natalino. E a gente fez uma pergunta para ele, naquele episódio, que eu acho que vale a pena a gente retomar agora, porque ajuda o ouvinte a pensar um pouco sobre os conceitos que a gente usa quando nós vamos falar de grupos indígenas, por exemplo. Mas não só, né? A gente vai falar de comunidades, de sociedades que às vezes se afastam muito do modelo eurocêntrico que existe sobre isso. Então, é muito comum a gente usar termos como Império Inca, Civilização Inca ou Civilização Andina, falar sobre o Estado incaico, para a gente entender como que esse grupo se organizou politicamente, administrativamente aqui na América. Mas até que ponto é possível, até que ponto é produtivo a gente falar de Império Inca? Até que ponto a gente não está meio que projetando uma noção de império que não se aplicaria muito ao que está acontecendo aqui na América e remeteria mais
ao modelo de império europeu, por exemplo. E é possível identificarmos os incas como um grupo étnico ou não? Seria uma coisa maior ou diferente do que um grupo étnico? Eu acho que já faz algum tempo, acho que talvez, pelo menos, talvez até antes da década de 90, alguns historiadores e arqueólogos já estão meio que contestando ou revisando essa questão do Império Inca, porque quando a gente fala do conceito de império, é mais ou menos inevitável, pelo menos em alguma parte, em algum grau, trazer um arcabouço conceitual que vem de contextos alheios ao contexto andino, como, por exemplo, impérios europeus, o Império Romano. Então, é meio que inevitável a gente projetar esse arcabouço conceitual o que a gente chama de Império Inca. Então, mais ou menos a partir da década de 90, pelo menos, alguns autores da história e da arqueologia, por exemplo, da parte da história tem a Susan Ramírez, que tem um livro famoso chamado O Mundo ao Revés, eu acho que é a tradução para o português, e uma historiadora, a Rostorovets, que é uma arqueóloga bastante conhecida no Peru. Eles já estavam falando, relativizando se o uso do conceito de império seria suficiente para entender o caso do Império Inca, né? E aos pouquinhos eu acho que essa percepção de que império sim dá conta, em parte, porque afinal pode-se dizer que por um lado era um império pela questão centralizadora, pela questão econômica, pelo sistema redistributivo, pelas categorias sociais novas que existiam na área andina, mas que foram transformadas. Por exemplo, a gente citou aqui já na nossa conversa os mitmais, que eram os trabalhadores por turnos. Também havia as Aquilacuna, que são as mulheres selecionadas, alguns preferem chamar de virgens do sol, é um termo que eu evito, mas é assim que aparece na literatura. Ou então os Yanacona, que seriam os serventes da aristocracia inca, e outras categorias sociais que foram, de forma bastante significativa, transformadas ou criadas durante o Império Inca, né? E também pela extensão territorial, que direta ou indiretamente os incas causaram na paisagem arqueológica e mitológica andina, né? Então, por um lado, sim, eu acho que não dá para jogar fora o conceito de império e falar daqui para frente a gente não vai mais usar esse termo. Eu acho que é bacana usar, mas com cautela, digamos assim. Por quê? Porque se por um lado essas revisões do termo império que eu falei para vocês, que começou lá pelo menos na década de 90, hoje em dia, algumas décadas depois, né, a gente tem mais informação arqueológica, mais pesquisas históricas, que estão reforçando essa ideia de um império frágil, né? Então, o termo que tem sido usado mais recentemente para falar do Império Inca sim, era um império, mas um império frágil, o que faz bastante diferença, né? Então, por exemplo, estudos comparativos da relação incaica com a periferia nos 4 suios, ou nos 4 cantos do império, por exemplo, como que os incas se relacionavam com as etnias do Equador ou do Colassuio na Bolívia, eles te dão uma percepção mais ou menos imperial, né? Eu trabalho com o antissuio, como eu falei, que é a porção amazônica ocidental, e a minha visão do Império Inca, dessa região do antissuio, é de um império que teve que se adaptar ao fato de que os povos da Amazônia Ocidental, como, por exemplo, os povos arawak subandinos, que são os povos que eu estou fazendo pesquisa ultimamente. Por exemplo, Yanesha, Xanin, Capiro, Matsikenga e não Matsikenga, né? Esses povos arawak, fazendo um pequeno parênteses aqui para tentar explicar essa pergunta de uma forma mais completa, esses povos arawak, há suspeitas de que eles tiveram um papel fundamental
no processo de centralização de poder na área andina, desde os tempos de Huari e depois em época Inca. Há alguns autores que sugerem que sem a presença, sem o contato com os povos arawak, não seria possível que esses poderes centralizadores de Huari, por exemplo, e mais tarde Inca, conseguissem sustentar a grande demanda por produtos de prestígio para fazer alianças com os chefes locais, que essas alianças elas se davam através de suntuosas ofertas de presentes. E um desses presentes eram as plumas, que vinham da Amazônia, né? E era uma área estratégica, digamos assim, para os impérios Huari e depois Inca, né? Então a gente percebe que nessa região da selva central peruana, indo em direção às terras baixas, em território arawak, tudo até agora leva a crer que os incas mantinham alianças de amizade e trocas de longa distância que provavelmente foram estabelecidas em épocas incaicas e até Huares, né? E isso é confirmado pela ausência de fortalezas incas nessa região. E é interessante porque se a gente não vê nenhuma fortaleza ali na região da selva central, indo em território arawak, é porque não havia necessidade, né, de conflitos bélicos, o que é uma situação bastante distinta, por exemplo, da relação que os incas tinham com os povos guarani. E a gente vê ali no sul da Bolívia uma rede de fortalezas incas, claramente fortalezas, que demonstram que ali não havia uma relação muito amistosa com os povos estabelecidos além do sul da Bolívia. E aí as fontes históricas nos ajudam a entender esse cenário no sul da Bolívia, quando elas nos contam que povos guarani tentaram várias vezes entrar em território tradicionalmente inca, né? Então, quando a gente fala sobre esse panorama incaico tão diverso em várias partes do que a gente chama de Tahuantinsuyo, a gente percebe que é um império. Em alguns lugares ele é de fato um império, mas em outros não dá. A categoria de império não nos serve, né? Então, talvez por isso, agora, muito recentemente, a gente tem usado mais o conceito de império frágil para tentar entender a dinâmica de conquista, a dinâmica imperial incaica. Bom, Cristiana, para a gente caminhar para o fim aqui, encerrar a nossa entrevista, a gente queria te perguntar, né, pedir algumas indicações aí de exemplos de produção acadêmica recente sobre esse tema, né, que como a gente vinha conversando antes da entrevista, é um tema que é super importante, está presente nos livros didáticos, nos currículos, né, dos cursos, né, de história, os cursos superiores de história, mas sobre o qual a gente, às vezes, tem uma escassez, né, de produção, que está disponível uma produção já mais desatualizada, né, de um período anterior. Então, o que vem sendo pesquisado em relação aos incas nesses últimos anos, e queria que você desse algumas indicações aí de bibliografia para o nosso público. Olha, eu acho que a minha visão dos incas, ela é muito peculiar ao tipo de pesquisa e na área que eu tô, né, como eu falei na resposta anterior. Então, o que eu vou comentar aqui tem que ser filtrado através da minha experiência com a história e arqueologia inca, né? Tem bastante gente trabalhando com os incas nos mais diversos aspectos possíveis, né? Mas eu diria que tem, da minha perspectiva, algumas linhas e direcionamentos que eu tenho percebido que têm ficado mais interessantes, digamos assim. E eu acho que eu já comentei todos eles aqui, mas eu vou tentar compilar novamente para responder a sua pergunta. Bem, o primeiro tema que eu tenho percebido é a questão dos não-humanos, né? A questão das huacas sempre foi um tema muito presente na arqueologia e na história inca há muitas décadas. Mas agora, interessantemente, por influência dos diálogos e das conversas e dos avanços sobre perspectivismo na Amazônia, o famoso giro ontológico, que vocês devem estar mais ou menos a par, visto que estão aí no Brasil. Então, muitos debates da antropologia e da etnografia brasileira
tem chegado a estudos andinos, né? Isso é interessante porque, tradicionalmente, existe uma separação muito grande entre estudiosos da área andina e da Amazônia, né? Não havia, até muito recentemente, um diálogo. E eu acho que, apesar desse diálogo estar começando a acontecer, felizmente, com mais frequência, ainda tem espaço para muito mais, e eu espero que continue assim. Então, eu diria que um tema que tem avançado bastante é essa relação com os não-humanos. Por exemplo, para citar um trabalho que eu acho bastante bacana, o trabalho da Marisol de la Cadena, que é uma pesquisadora peruana, mas que está baseada numa universidade nos Estados Unidos, que tem um livro chamado, eu não sei se tem uma tradução em português, mas em inglês chamado de Earth Beings, os seres da Terra, né? Que é um trabalho de antropologia e etnografia. A segunda linha que eu percebo é essa questão entre Andes e Amazônia, né? Como eu mencionei para vocês no começo da nossa conversa, a gente via essas áreas culturais de uma forma muito independente e hoje a gente está percebendo cada vez mais que essas duas áreas, elas conversavam entre si muito mais do que a gente imaginava. Então eu vejo pesquisas se direcionando para essa relação Andes e Amazônia na arqueologia, na história, na etnografia. Eu acho isso muito positivo. E outro aspecto, né, um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar são os estudos comparativos, que eu também já mencionei aqui, entre os 4 cantões ou suios do Tawantinsuyo, né? Por exemplo, agora há 2 semanas eu participei nos Estados Unidos de um encontro onde tinha pessoas trabalhando no Antisuyo, no Tintiasuyo, no Colassuyo, e aí é muito interessante porque a gente percebe que o Império Inca ele era tão diverso, né? E eu percebo isso então nessas linhas de pesquisa. Pesquisadores que ficavam limitados a determinados suyos, como eu, por exemplo, que falava muito mais só sobre o antisuyo, estou me abrindo para essas comparações com outros cantões do Império. E aí o panorama fica muito mais interessante, fica muito mais rico. E quanto mais a gente faz essas comparações, mais a gente vai em direção a entender melhor o Império Inca, né? Não como uma forma monolítica e homogênea, mas como uma colcha de retalhos, digamos assim, né? E com variações cronológicas também, né? Então, acho que fico com essas três linhas de pesquisa. Poderia falar mais, mas eu acho que por aí já está suficiente. Ótimo, Cristiano. Muito obrigado. Excelente entrevista. A gente agradece demais pelas ótimas respostas, pela apresentação clara aí dos temas tão importantes aí dessa história que às vezes é tão pouco discutida no nosso país. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês, a Priscila, a Luiz e o Caio. Foi ótimo conversar com vocês e também gostaria de dar o parabéns para vocês por fazer esse trabalho tão importante e tão bacana de divulgação de pesquisas e de conhecimento científico para o público em geral e também o público não geral, porque eu confesso que eu sou fã do podcast de vocês e estou sempre ouvindo sempre que possível. Então, super obrigada. O Hora Americana desta semana fica por aqui. Este programa é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de Minas Gerais e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Rodolfo Gautier, Priscila Pereira e André Ferreira. A edição é de Caio Pedrosa, Letícia Cavalcante e Carolina Corbani. Divulgação e criação de conteúdo para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio utilizamos as seguintes músicas: Sueño en Paraguay, do Chancha Via Circuito, Andes, do Oscar Amaro, Can Hiná, da Renata Flores e Desandando el Camino, do Gustavo Santaolalla. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast, na Rádio e TV Unicamp e na Rádio do Instituto Federal de Minas Gerais. Daqui a 2 semanas, voltamos com mais um episódio. Até lá!